Olá, namastê, galera, tudo bem? Boa tarde. Então, damos sequência aqui às nossas conversas, entrevistas com os professores de yoga. Hoje nós vamos conversar com a Marilene Cardial, a Mari, a Mahamaya. Então, se houver já alguém aí que esteja me escutando ou não, vamos então. Ah, a Mari entrou já. E... Então vamos acenar aqui para Mari. Deixa eu dar convite. Estou convidando aqui a Mari para entrar, muita calma. Mari, você está aí já? Oi, Olá! Patrícia, Olá, já tá Mari, me tudo bem? vendo? Tudo Sim, bom? te vejo bem, te escuto bem e você? Bem também, Bem? Ótimo. tudo certinho. Tudo certinho, ótimo, então. Então vamos lá. Vamos Vamos lá. começar, Mari. Então a primeira curiosidade que eu e todos queremos saber é conta como você entrou no yoga, né? Assim, desde a primeira prática ou quando ouviu a palavra yoga, como que você conheceu e começou? Então, foi bem antes de eu ouvir a palavra yoga pela primeira vez, né? Mas foi assim, na infância, quando eu comecei a entender que a gente sofria da separação, né? Das coisas, pessoas que a gente ama, é, afetos, enfim, né? Animais de estimação. E por que que a gente sofre, né? Por que a gente sente solidão? Por que a gente se sente separado, isolado de todo mundo, né? E, e aí eu sempre fui assim, de ficar fazendo essas reflexões, né? E eu fiz a minha primeira prática de yoga, eu acho que eu tinha uns 23 anos. É, e eu senti assim bastante afinidade, né? E uma coisa que eu sempre gosto de contar é que eu era fumante, eu comecei a fumar muito, eu era criança quando eu comecei a fumar, tinha 13 anos. Uau! E eu, e eu fumava muito, né? Eu fumava de verdade. E meu pai tinha falecido há pouco tempo, né? Ele teve câncer de pulmão, era fumante também. Não. E aí eu comecei com as práticas e eu consegui parar de fumar. Ah, que bom. Então eu senti que eu podia ter um poder, né? Sobre Uhum, mim, um poder sobre meus hábitos, enfim, que eu podia transformar as coisas que dependiam de mim. uhum. Né? E, e aí eu continuei praticando, mas assim, sem muito compromisso, né? Eu ia um mês, faltava dois, depois começava Quantos de anos você tinha novo. aí, Mari, nessa época? Eu tinha uns 23, mais ou menos. Uhum. Olha. E aí fiquei grávida, né? Pratiquei um pouco durante a gestação, mas não uma prática específica para a gestação, né? Porque na época não tinha assim muitas possibilidades, muitas escolas, né? E aí continuei nessa coisa meio sem compromisso. Uhum. E aí, quando meu filho tinha 2 anos, né? Ele Mas vai calma, fazer calma. 20.
Você tinha Tá vinte e bom, três, aí seu filho. É, calma, não vamos pular. Você tinha vinte e calma. três e aí seu filho nasceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 30 quando ele nasceu. Tá, tá, já passou aí, né? Tá, entendi. Já passou um bom tempo, né, Um bom tempo. Você foi dessa prática praticando assim. dos 23 aos 30, você foi praticando de uma maneira assim, Isso, informal, digamos, sem de uma compromisso. maneira meio descomprometida. Uhum. E aí, quando meu filho tinha 2 anos, né, e eu 32, é, eu me divorciei do pai dele, então foi um período assim de muita adaptação, né? E aí eu conheci o Anderson do Aruna e eu comecei a praticar com ele, e aí me identifiquei muito, né? Pratiquei acho que uns 6 meses, mais ou menos, e aí eu quis fazer o curso de Formação. formação, né? Uhum. E eu falava para ele que eu não queria ser professora, porque eu já tinha uma. Eu trabalhava em empresa, né? Fazia a parte mais administrativa, que não tinha nada a ver com yoga. Mas era um trabalho que me dava um bom rendimento, né? E eu queria fazer o curso só para me aprofundar mesmo. E aí o curso terminou, a mãe dele, que também era professora de yoga, a dona Marcelina, que eu falo que Uhum. ela foi a minha fada madrinha. A sua inspiração, a sua primeira yogini que te inspirou, né? Assim. É a primeira yogini poderosíssima. Uhum. E aí ela falou que ela tinha deixado de dar aula para uma turma, se eu não queria pegar aquela turma, né? Aí eu falei, não, eu não vou ser professora, não posso deixar o meu emprego assim de lado, né? Ela falou, vai, se você não gostar, eu vejo outra pessoa para dar aula lá. Aí eu fui, adorei e fiquei dando aula assim à noite, 2 vezes por semana, e continuei trabalhando onde eu já trabalhava por mais 5 anos. E E, dando aula de yoga. e dando aula de yoga. É, mas só assim, à noite, 2 vezes por semana, no máximo, né? Uhum. E na época, para mim, era uma coisa que eu fazia como um hobby, não via assim, possibilidade de ter o yoga como um trabalho, como única renda, né? Uhum. E aí, depois de 5 anos, eu fui demitida dessa empresa onde eu trabalhava, e aí deu aquele desespero, né? O que eu vou Uhum. fazer agora? É, meu filho estudava numa escola super cara, né? Como é que eu vou fazer para pagar a escola? E morava num apartamento que era alugado, a empresa pagava o meu aluguel, enfim, eu estava Nossa. assim, na rua, né? E aí eu liguei para o Anderson, né, para chorar, e ele estava indo viajar. E na época ele dava aula na Biorritmo, academia. Aí ele Que falou, foi lá que eu comecei, te falei, né? Conheci o Andy lá na foi, Biorritmo. É. foi lá que você começou. Nossa, e um monte de gente começou lá também, né? Uhum. Com a gente dando aula, e depois foram para a escola, para o Aruna, Uhum. e muita gente começou fazendo aula lá com a gente e acabou se tornando instrutor de yoga também. Ó, que Tem aí legal. um montão de gente.
Uhum. E aí o Anderson falou, eu estou indo viajar, né? Você não quer substituir minhas aulas aí na Biorritmo? Quando eu voltar de viagem, a gente conversa, né? E vê se tem alguma ideia. E aí ele voltou de viagem, ele ficou mais um tempo na Biorritmo, e acho que um mês, mais ou menos, e aí ele saiu de lá, aí eles me chamaram para ficar no lugar dele. Ah, que legal. E depois ele abriu uma turma no Aruna para mim também, então hoje já são mais de 18 anos que eu dou aula em tempo integral. Que legal, Mari. E sabe que eu queria que você é, falasse agora sobre essa sua outra, porque você fez a formação no Aruna, deu aula todo esse tempo, e eu queria, quando é que Uhum. você fez a formação na Índia, lá na Bihar School? Queria que você contasse como foi essa formação, se é muito diferente da do Brasil, se tem algum ponto, e principalmente da sua iniciação, né? Que também é outra, você teve iniciação com uma mulher, né? E isso também acho que de alguma maneira vai te construindo a professora que você é, trabalhando com o feminino, com yoga para o parto, né? Que depois a gente vai comentar mais, assim. Então, eu queria que você contasse lá da Bihar School, como é que foi essa foi a segunda formação? Foi a segunda formação. Então, a primeira foi no Aruna, né? E no Aruna também eu fiz algumas vezes o curso de formação como assistente. Uhum, É, era refazer o curso todo, né? E dar um apoio para os instrutores que estavam se formando. uhum. E também fiz o curso avançado do Aruna, né, Ah, legal. que o Anderson tá dando de novo agora, né? O de Uhum. agora é um curso de 3 anos, e o que eu fiz eu já não lembro mais quanto tempo durou. Enfim, mas era um curso pós-formação, né? De aprofundamento, Isso, né? isso, Legal. isso. Então, eu sempre tive muita vontade de conhecer a Bihar, o Swami Satyananda. Essa vontade começou quando eu ganhei um livro, o famoso Asanas, Pranayamas, Mudras e Bandhas. E foi, acho que assim, em 97, foi logo quando eu comecei a dar aula que eu ganhei esse livro, né? Uhum. E eu achava assim muito interessante porque conforme eu ia lendo, eu tinha a impressão que alguém estava me explicando, sabe? Tamanha a clareza, né, dos Didática. ensinamentos que tem no livro. E então eu fiquei assim, eu sonhava em conhecer, mas era uma coisa, aquele sonho muito distante, sabe? Uhum. E aí passaram-se alguns anos e o Pedro Kupfer, né, um dos professores que fundou a Aliança também, tão Sim. querido, ele fazia aqueles encontros em Mariscal, né, chamado Sangam, e ele trazia alguns professores de fora do país. E aí ele trouxe a Micheline Flack, que é francesa, você conhece também, Sim, maravilhosa. Outra mulher e te inspirando, hein? outra Outra. mulher. A Micheline, ela me inspira até hoje, né? Sim, a mim Só também, a um, mim também. a É, você sim. também, né? Olha, é difícil conhecer alguém para quem ela não sirva de inspiração, né? Porque Ah, ela imagino. realmente é muito especial. Uhum. E a Micheline, assim, ela mudou principalmente uma coisa em mim, que era o medo de envelhecer, né? E ela é uma pessoa já idosa que tem uma energia impressionante. Uhum. Viaja para
todos os lugares, viaja para a Índia sozinha, e uma pessoa assim com super desprendimento, né? Uhum. E cheia de planos, de projetos, Uhum. Isso é uma inspiração, e né, Mari? muito, muito inspirador. Então É, eu falei, bom, principalmente a atividade do yoga, né? Assim, eu também tinha uma ideia, não sei se é exatamente isso, do medo de envelhecer, no sentido de, eu vou poder fazer yoga só até onde é a idade que eu posso fazer os asanas, mas não, né? Ele vai se sim, adaptando, né? O yoga tem outras dimensões, né? E quando a gente vê, não sei, no caso da Micheline, outras yoginis maiores, né? Realmente é uma fonte de inspiração e ver que o yoga não tem fim, né? não tem fim, Legal. não Mas tem e aí, fim. então, conta, né? Bom, aí o Anderson trouxe a Micheline para dar um curso em São Paulo, né? Primeiro ela veio falar do yoga na educação e depois ela deu o curso de Yoga Nidra para gente, né? Uhum, Ela veio 2 vezes para o Brasil ela deu o curso em 2 etapas, né? uhum, E aí quando em uma das vezes que ela veio, ela falou para o Anderson que ela falou para a turma toda, né, que ela estaria convidando a Swami Satsang para ir para a França e que lá ela daria iniciações, né? Nisso, o Swami Satyananda já tinha feito a passagem, já tinha é, deixado o passada corpo por físico, né? Mahasamadhi. É, e por coincidência, foi no dia do meu aniversário que ele fez a passagem. Mahasamadhi. Né? É, Nossa. e eu achei assim muito significativo isso, né? Uhum, Uh, e então a Micheline falou isso, que tinha convidado a Swami Satsang, né, que tinha ficado no lugar do Swami Satyananda, em Rikya. E aí eu lembro assim muito bem, né? O Anderson estava subindo a escada do Aruna e eu descendo, e aí a gente comentou, nossa, você viu que legal? E ele falou, vamos. Eu falei, vamos. E aí a gente foi, né? foram. Assim, Simples assim. simples assim. E aí nós fomos para a França, recebemos a iniciação da Ah, Swami receberam na França. Satsang, Tá, tá, recebemos na França. tá. E, e foi um momento muito especial, né? Um momento assim que me deu um direcionamento, né? Eu nem sou dessas discípulas que vão é, todos os anos visitar, mas aquele momento da iniciação para mim foi assim como um norte, né? O momento em que ela me deu um nome e que é Qual o nome? Mahamaya, né? Tá. Mahamaya, que segundo ela significa energia cósmica. Uhum, E que é a energia que forma todo o universo manifesto. uhum. E aí lá na França eu falei para o Anderson, leva ela para o Brasil, né? Convida ela para ir para o Brasil. E o Anderson, vai me dar muito trabalho. Mas aí eu fiquei lá. E aí ele acabou convidando ela para vir para o Brasil. E ela deu algumas iniciações também aqui no Brasil, né? E aí depois a gente foi lá para Traí. Ríquia, né? A gente foi em um ano e nós fizemos alguns cursos, mas que não era propriamente o curso de formação para professores, né? No Tá. ano seguinte que a gente voltou
para RIC, aí fez esse curso de formação, né? Então, é um curso muito bacana, assim, que eu acho que todas as pessoas, né, que são professores e tiverem oportunidade de ir e fazer, é imperdível, né? Uhum. E aí você me perguntou se é muito diferente. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil, né, a gente tem cursos que dão uma formação com muito mais estrutura para a gente ser professor de yoga do que na Índia mesmo. O Né? que você Então, chama essa estrutura a mais? O que seria? eu Aula vou de falar do anatomia, por exemplo, assim? isso, Ah, lá não exatamente, tem. tá? Tá, Eu vou falar do curso do tá. Aruna, porque é o curso que eu A conheço, referência, né? né? Claro. Então, o curso do Aruna tem anatomia, tem metodologia de ensino, enfim, né? Toda aquela. Marketing, né? Marketing do professor, se organizar. Isso, né? Toda essa grade, né? Que realmente dá segurança para um professor dar uma aula de yoga, como cuidar do aluno, né? Como orientar para que ele não se machuque, né? E na Índia a gente não tem isso propriamente. Uhum. A gente tem as técnicas, né? Que são muito especiais. Assim, algumas técnicas eu já conhecia, mas tem uma diferença de quando a gente recebe isso de uma pessoa que viveu ali naquele isolamento por muitos anos, né? De uma Swami. E então acho que em nível pessoal acrescenta muito, né? Tá, Mas como uma segurança assim para a gente dar aula de yoga, eu acho que fica devendo, entendi. Tá. tá? Até talvez, Mari, não sei se você sentiu isso, você sentiu, como você falou, né, uma boa observação. Ali, para aquela pessoa que está totalmente dedicada ao yoga, né? Assim como a gente vê, se a gente lê o Hatha Yoga Pradipika, são aqueles yogis renunciados, né? Que só faziam aquilo. Então, são técnicas, às vezes, difíceis de fazer, que para a gente ensinar hoje em dia, mesmo para nós, né? Que não somos totalmente renunciados, que, enfim, tem uma diferença, né? Você sentiu um pouco assim essa diferença para um corpo de uma Swami que é renunciada e vive na Índia, tem aí um gap para o corpo ocidental que não é renunciado e que está, enfim, sentiu? Sim, sim. E inclusive essas técnicas mais profundas que mexem mesmo no nível da energia, né? Eles recomendam que só um Swami pode ensinar. Tá. Mesmo a técnica de Yoga Nidra que nós aprendemos com a Micheline, né? A Micheline é uma Swami também. Uhum. E então, eles dizem que a gente pode conduzir, né, uma prática de Yoga Nidra, mas não ensinar os detalhes, o que a gente coloca antes, o que vem depois, né, o que a gente Uhum. menciona, o que a gente não deve mencionar. E Uhum. E aí, na época, eu ficava pensando assim, mas por que eu não posso ensinar, né? Faz tão bem para mim, por que eu não posso ensinar para os outros e ensinarem também? E fiquei com aquilo assim, meio remoendo, né? E mais recentemente, agora na pandemia, eu fiz algumas aulas online com a mesma Swami, que é a Shaktimurti, que deu o curso lá para gente, né? Uhum. Lá na Índia. Então, ela é inglesa, ela viveu acho que 12 anos lá no Ashram e agora ela voltou para a Inglaterra.
E aí, só agora que eu fui entender que essa restrição é muito mais para a gente segurar o ego da gente, né, que quer fazer coisas grandiosas, nem sempre porque quer que o outro cresça, que o outro fique bem, mas muito mais para valorizar a nossa personalidade, né? Ou seja, Uhum, viagem de ego. A gente uhum, corre muito esse risco como professor uhum, de yoga, né? uhum, E principalmente quando os alunos começam a elogiar a gente, você é ótima, né? A gente pode esquecer daquele princípio básico, que até eu te falei outro dia, né? Que o Anderson fala no primeiro dia do curso de yoga. O que é bom é o yoga, não é você, né? perfeito. Você tem que ser, tem que se aprimorar, tem que estudar, tem que praticar, mas ter essa humildade, né? De reconhecer Uhum, que não é você que vai fazer o outro ficar bem, né? É o yoga. uhum, uhum, Então, a gente precisa ter essa entrega, né? E entregar o ego a essa verdade também. uhum. Perfeito, Mari. Perfeito. Muito bem E, colocado. É super importante, né? Quanto professores, eu fico pensando também assim na nossa trajetória, essa questão do ego e também do papel do professor, né? E também o caminho que a gente faz para a autorrealização, né? E não só adquirir coisas para transmitir, né? Então, como é importante indo com essa consciência mesmo, né? De renúncia e aprimoramento e passando o que vai aprendendo. Esse ponto é bem legal mesmo, falando do papel do professor, né? O Mari, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vi que você fez um curso, aliás, que eu acho super legal, acho que já comentou outro dia. Eu queria saber como você consegue linkar ele com yoga, se você te ajudou no yoga, esse curso de psicobiofísica. sim, muito bacana. Ah, E, assim, incrível que o professor falava algumas coisas e eu pensava isso é yoga. tá, tá. Então, Porque o nome é link total. psicobiofísica, né? Tipo, engloba. Sim, e aí ele contava um pouco, né, a história da física, a história da psicologia, da biologia, né, e Uhum, tem tudo a ver com o yoga. tá. Ou seja, é uma visão meio holística, assim, né? Da psicologia, da biofísica, da biologia e vai linkando com yoga, então. É, eu acho que a gente poderia dizer que é o yoga numa linguagem ocidental. Sim, tá. Meio científica, talvez. Sim, Tá, legal. Mari, o que eu queria que você falasse, você falou das suas inspirações, né, dessas mulheres, foi primeiro com a mãe do Andy, depois a Micheline, depois a Somi Satsang, bom, dá para ver que você construiu, assim, até as suas aulas, né, que você dá muito voltada para o feminino, você dá aula de gestante, aula para yoga para gestante, parto, pós-parto, né? É, além de dar aulas também aqui, eu estou vendo yoga para saúde feminina, né? Eu estou citando aqui todas essas coisas. Queria que você contasse assim porque eu particularmente é importante a gente é uma diferença você fazer aula com uma mulher e com um homem, né? Em qual sentido? No sentido do corpo mesmo, né? Das necessidades que as mulheres têm do corpo. Então, eu queria saber como que você se apropriou de todas essas inspirações femininas para construir essas suas aulas voltadas para o feminino e da importância que as mulheres fazerem esse conhecimento de si, né? Deixa eu só
ser mais objetiva, porque quando eu comecei a praticar, também às vezes você estava ali naquele dia do ciclo e você estava fazendo um Ashtanga Yoga, você fala, não, isso não dá para eu fazer hoje, eu tenho que fazer isso hoje, né? Não tenho, né? Então tem que ter, né, esse olhar para o corpo feminino e não se apropriar de uma maneira também inconsciente, né? Isso está machucando meu corpo nesse dia do ciclo, por exemplo, né? Então é super importante também levar esse conhecimento, né, para as mulheres, no sentido de como se apropriar do seu corpo biológico, né, também. Conta Sim, você. Como conto. é esse trabalho? E eu tenho mais uma mulher maravilhosa, inspiradora, que é a Rita Ah, Keller. Ela tá. é uma, ela é alemã e ela viveu muito com a família do Iyengar, né? Ela Olha, escreveu um livro junto com a Gita Iyengar, né? A filha do Iyengar, também já falecida. Ela veio para o Brasil algumas vezes e aí eu fiz um workshop com ela, né? De do yoga quê? para Workshop do quê? Ah, menopausa. tá. Uhum. E agora na pandemia eu fiz algumas aulas online com ela e ela é maravilhosa também. Ela tem uma Uhum. energia incrível e, e ela faz um trabalho lindíssimo com mulheres que sofreram câncer de mama e assim com toda uma comprovação científica do yoga como um dos fatores que ajuda essas mulheres a se reabilitarem. Que legal. Tá. Muito, muito bacana mesmo. Aham. E é isso que você falou, né? Eu acho que não só o corpo feminino, mas o ser humano, né? Porque eu entendo yoga como sendo para seres humanos em qualquer Perfeito. idade, É. né? Qualquer condição. Se tiver um Uhum. corpo, seja ele, né, do jeito que ele esteja, ele ele pode receber adaptações da Aham. prática, né, para que tenha uma prática eficiente e que leve ao bem-estar, né? Uhum. E, mas eu acho assim que o ser humano é muito desconectado do corpo, né? E a mulher também se desconectou muito dos próprios ritmos. Então, existe muito isso de não respeitar o ciclo menstrual, né? Não respeitar as Uhum. fases do ciclo, que eu acho que Uhum. agora é uma coisa que está sendo retomada, né? Sim. Esse Uhum. olhar para o corpo. Uhum. Então, para mim é mais fácil conduzir essas práticas, né? Porque eu tenho um corpo feminino, então tem esse Uhum. conhecimento melhor, né? Mas isso não Uhum. quer dizer que um homem não pudesse dar aulas, né? Claro. Também nesse sentido. Eu só acho que Aham. normalmente eles não, enfim, como eles, né, têm mais afinidade com o corpo masculino, eles seguem Sim. por aí, né? Sim. Mas não seria, por exemplo, impedimento um homem dar aula para uma gestante, né? Até eu Sim. falo muito isso, né? Que às vezes a mulher tem um professor de yoga, ela já está com ele há muito tempo, e aí ela fica grávida, ela vai querer que ele continue o trabalho com ela na gestação também, né? Sim. Sim. Então, curso de yoga na gestação é para homem também, embora eles não tenham um É. corpo ainda capaz de gerar uma Uhum. criança, né? E, mas aí voltando lá aos ciclos, né? É, eu acho que durante a menstruação, a mulher deveria fazer uma prática totalmente adaptada, sabe? Uma prática que não tenha um superaquecimento, uma prática Uhum. que favoreça os pranas, né? Porque o prana, a energia vital, ele se
subdivide e, de acordo com a sua função, ele vai ter um nome diferente, né? Então, durante a menstruação, a gente teria que favorecer o prana que leva as coisas embora, né? Para que Uhum, o ciclo seja um tempo, um período de limpeza do organismo, né? uhum, Então, a gente não ficaria muito tempo em invertida, né? Enfim, faria toda uma adaptação para uma prática mais suave, né? Uma prática que uhum. favorecesse mais essa ação de deixar ir. Aham. Não, super importante, Mari, esse seu trabalho, porque deveria, né, a gente, como professores de yoga, ter essa visão, né, e ajudar os alunos a entenderem que não tem fim, né, como a gente falou no início, assim, não é quando assim eu vou praticar yoga até a minha saúde física ou até eu ter força física, ou seja, não é um sinônimo de juventude ou um sinônimo de forma física, acrobacia. A gente repete isso, que parece ser meio óbvio, mas não é, né? Não sei você, eu tenho muitas alunas que falam: nossa, eu não consigo fazer isso que você faz, perfeito como você faz, ou seja, ainda está muito ligado à forma, né? A forma Sim, externa dos asanas. Então, é muito legal esse trabalho que você faz com as mulheres, até é, o curso que você fez, yoga para menopausa, né? Ou seja, obedecendo os ciclos do ser humano, no caso das mulheres, né? Que existe um yoga que você adapta para cada ciclo de vida, né? Então, parabéns. sim, Eu acho super necessário, porque não só essa visão do yoga, mas nós, enquanto construindo o ser mulher, né, a personalidade mulher que nós somos, junto com a cultura, né, às vezes a gente acaba fazendo coisas que nos agridem, né, e o yoga leva essa noção da não violência, né, então o yoga ajuda muito, né, nessa percepção, né, de adaptar e de dar uma continuidade, como todas essas yoginis maravilhosas, maiores, assim, sim. que E inspiraram. uma coisa que é muito legal, né, que eu aprendi nesse curso com a Rita Keller, nesse workshop. Então, Hum, a gente, quando passa dos 30, a gente já começa a ter uma perda de massa óssea, uma uhum, perda de massa magra, né? E então a gente tem como prevenir também, né, os distúrbios que isso causaria quando a gente entra na menopausa legal, cedo, né? ótimo. Então é isso mesmo que você falou, né? A prática do yoga é para todas as idades, para todas as pessoas, né? E Uhum, mesmo uma pessoa que comece tarde, né? Vamos dizer que a pessoa começa já depois da menopausa, né, com uma uhum, idade já avançada, ela vai ter benefícios também. da prática. Ó. Até porque, como a gente trabalha com os hormônios, né, Mari? Principalmente na menopausa, né? Que há essa mudança de hormônios e como o yoga trabalha massageando cada glândula, reequilibrando, né? A distribuição dos hormônios, acho que ajuda muito a esse reequilíbrio na menopausa, né? Assim, Sim, na imagina. menopausa, no pós-parto, no próprio ciclo menstrual, né? A mulher tem muito essas oscilações. Uhum. Então, TPM é uma coisa assim tão comum, né, atualmente. Nossa, é. E são os hormônios em desequilíbrio, né? Aham, aham. Ô Mari, conta um pouco pra gente como você na pandemia, você citou na pandemia que você fez alguns cursos online, né? Que ótimo. Você também deu muitas aulas online. Eu queria que você falasse um pouco disso e que você falasse como que para você nesse momento da pandemia, como o yoga, qual ferramenta do yoga que você utiliza para passar por esse período de confinamento, de um momento de interiorização, o que o yoga pode te ajudou e o que você pode falar aqui para
para assim, para todos nós, né? Assim como o yoga pode nos ajudar a passar esse período. Assim. Assim, para mim, no nível pessoal, né, é, a pandemia foi tranquila, eu tenho saúde, né, consegui dar praticamente todas as minhas aulas online, consegui fazer cursos online também. Eu preciso ter a minha prática pessoal, a minha prática de asanas, né? Às vezes eu acabo deixando ela de lado, 3 dias sem praticar, eu já começo a sentir dor nas costas, se eu não meditar, eu começo a ficar depressiva, então assim, isso não me dá muito espaço para esquecer a prática por muito tempo, né? Porque logo eu começo a sentir os efeitos nocivos desse esquecimento, né? De deixar a minha prática. Principalmente a meditação, assim, chega uma hora que eu preciso silenciar mesmo, eu preciso ficar quieta durante meia hora, 1 hora, pelo menos, para encontrar o meu eixo. Né? E até essa coisa de ficar muito olhando para uma tela, ou uma tela de celular, uma tela do notebook, né? É uma coisa que me dá um cansaço bem grande, né? Então, me dá mais necessidade de ficar no escuro meditando. Mas assim, eu, né, como eu disse, no sentido pessoal, não me afetou muito, né? O que me afeta é o coletivo, a dor do coletivo, né? A gente ver tanta gente morrendo, né? Tantas pessoas perdendo entes amados e tantas pessoas passando necessidade, passando fome, então isso para mim é muito doloroso. Imagino, claro, para todos nós, né? O Mari, deixa eu fazer uma observação importante, que a Mari também colaborou com a Aliança do Yoga, foi diretora financeira. Queria que você contasse assim brevemente, assim, como foi o seu trabalho na Aliança, enfim, né, a importância que a Aliança, verdade. Verdade. inclusive por esse Então, momento. a gente fundou a Aliança, acho que há uns 18 anos atrás, né? Sim, você citou junto com o Mais ou Pedro, menos. com o Andy, isso. É. E aí eu estou na Aliança desde o início, né? Fiquei na diretoria durante muito tempo. O ano passado é que eu deixei, né? Não conseguia mais conciliar com as minhas outras atividades. Aí passei o cargo para a Patrícia. E uma coisa assim que eu sempre lembro muito, né, é que a gente, em todo início de reunião, a gente fazia o mantra, né, aquele que diz que estejamos unidos e nutridos, unidos e protegidos, que o nosso saber seja luminoso e possa beneficiar toda a humanidade. E eu acho que é assim que tem que ser a intenção de um professor de yoga. Muito bem. Ô Mari, você quer falar mais? Eu queria que você falasse mais. Esse yoga que você faz ou é um curso de para gestante, parto e pós-parto? São aulas ou é Tá, um curso que você vai dar? tá. Eu dou aulas particulares para gestantes,
Legal. com preparo para o parto e dou aula no período pós-parto, né? O Ótimo. puerpério. Mas o que eu vou dar é um curso mesmo, um curso de especialização para instrutores formados já, né? Não é um curso de formação, é um curso de especialização. Ótimo. Então, esse curso, ele é registrado na Aliança do Yoga, então, é um curso de 60 horas, ele é Uhum. totalmente online e é um curso com certificado do Aruna. Então, nós vamos começar no dia 10 de abril. Então, 10 e Legal. 11 é o nosso primeiro encontro. E uma Tá. boa notícia que eu tenho para dar é que a gente prorrogou o prazo para os instrutores registrados na Aliança terem 10% de desconto. Eba! Tá bom? Sobre o valor total do curso, né? Então, Ei, que legal. Aproveitem. é só entrar em contato lá no Aruna, tá? O Instagram, @Aruna Yoga. Uhum. E aí o pessoal vai orientar lá como você faz a inscrição, como você apresenta os documentos, né? Uhum. E sendo registrado na aliança, o instrutor tem 10% de desconto. Ah, que legal. É, tem alguns benefícios de ser da aliança muito bons, né? Vamos lembrar Sim! aqui, né? Ô, Mari, ó, a Ju escreveu aqui uma coisa super legal que eu queria comentar. Ela falou que começou com 40, o Power Yoga e a Ashtanga. Hoje, com 61, não senti nenhuma menopausa. Não mudei nada a minha prática. Legal. Olha, que bacana! Por isso que ela tá linda. Por isso, linda, maravilhosa. E aí ela É... pergunta, a própria prática constante traz esse benefício? eu entendo que traga, sim. Eu Sim. entendo que traga. É, Né? A legal. constância na prática é fundamental para que a gente tenha mais benefícios, né? Uhum. É, como é que Krishna diz a Arjuna? É, prática e desapego, né? Constância, né? E desapego, né? Não é assim? É. E Mari, você então está dando esse curso agora. Esse é o curso que você já falou. E agora você dá aula no Aruna do quê? Qual que é a linha da aula do Aruna que você dá agora? Vinyasa. Tá, Então, eu dou aula lá. Agora eu estou dando aula só online, lá, né? Com o agravamento da tá. pandemia, a gente voltou a fazer as aulas só online. Nós tínhamos voltado com presencial, mas agora retornamos para o online, Tá. tá? Então eu dou as aulas regulares, né, de vinyasa e umas Aula duas vezes particular? por ano. Umas 2 vezes por ano eu faço esse curso de yoga para a saúde Ótimo. feminina, né? Tá. 2021 eu não sei ainda, não tenho programação dele, né? Só tenho essa programação do yoga para gestação, parto e pós-parto. Uhum. E aí depois, no segundo semestre, a gente vai pensar. É, vamos dia por dia, né? Porque há tanta É, incertezas, né? Que só o yoga mesmo é para ajudar. verdade. Tem outra É, pergunta aqui, Mari, né? Não dá para fazer muitos planos. Nosso ano passado, que eu mudei minha rotina, assim, porque, enfim, acho que todo mundo, né? Obviamente, assim, sim, e tem uma outra pergunta aqui que a Ju, mas o que melhora na prática dirigida para as fases da mulher? Será que eu entendi a pergunta? Você entendeu? Ou seja, uma prática dirigida, talvez, o que melhora?
Não sei se você já respondeu ou não. Olha, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, Eu também não entendi. eu entendo que ela possa fazer uma prática regular, mas é importante que ela tenha em algum momento esse conhecimento do corpo dela, né? Que em algum momento ela entenda que quando ela estiver menstruada ela tem que fazer uma prática mais suave, né? E de repente ela até pode ir na aula regular que ela vai sempre, mas naquele dia fazer com menos esforço, né? Fazer, digamos, 50% da possibilidade dela. Né? Uhum. Não sei se ficou claro isso. Para mim ficou, acho que sim. Não sei se respondeu para ela logo Né? ela. Por exemplo, esses cursos que eu dava de yoga para a saúde feminina, né? Eram 8 aulas. Tá. E depois elas continuavam com as práticas regulares, só que elas já tinham tido um conhecimento do que seria melhor para elas fazerem, né, dentro daquela prática mesmo, criar o hábito de ter uma prática pessoal, né, Claro, porque até para fazer nos outros intuitivamente dias. sim, desculpa, mas não, é que Imagina, justamente intuitivamente, como mulheres, a gente sabe algumas coisas que não, isso eu não vou fazer, não vai fazer bem, né, nesse momento. Intuitivamente, acho que toda mulher tem esse conhecimento, mas é legal, né, realmente você aprender com mais profundidade, não só os asanas que não se deve fazer, mas os asanas que é melhor você fazer, que vai te proporcionar passar com mais tranquilidade na TPM, em qualquer processo, né? Com certeza e agrega todas as muito, assim, fases, porque né? a gente tem esse conhecimento intuitivo, mas é bacana a gente aprofundar mesmo e saber, né? Então, estou no ciclo, quais asanas são bons para eu fazer agora, né? Então, com certeza isso vai fazer a diferença, né? E mais, Mari, me Vai conta. sim. Me conta agora, você tem alguma, não sei, alguma, não é curiosidade a palavra, algum fato assim relevante, esses anos você dando aula de yoga, é, que te chamou a atenção assim em relação ao processo assim até dos alunos, entende? Porque já são 20 anos dando aula, né? Eu te faço essa pergunta porque eu também fico fazendo essas reflexões, né? Quanto a esse processo que as pessoas têm de conhecer o yoga para além dos asanas e além do tapetinho, né? Porque isso é muito dito, Uhum. mas realmente como que a gente pode fazer isso no dia a dia, sabe? Se os alunos estão entendendo isso melhor, os seus alunos, no caso, né? Como levar o yoga para fora desse momento do yoga asana, né? Como você falou, você faz a meditação. Se os alunos eles estão conseguindo entender melhor assim essas possibilidades do yoga como uma prática de 24 horas por dia que nós podemos fazer, né? Sabe? Eu acho que a maioria, sim, a maioria leva mesmo o yoga para fora do tapete, leva para o dia a dia. E, Uhum. nossa, eu fico super feliz de ver, assim, como muitas pessoas que começaram a praticar interessados numa prática física, né? Tá. Gente que começou porque tinha uma dor na coluna e o médico falou que fazer yoga seria bom, gente até que começou porque achava bonito ver os asanas na capa de revista, né? Agora já nem tem mais revista, agora é no Instagram, né? Mas que foram pessoas assim que foram se aprofundando na prática, né? E que teve uma mudança bem significativa na vida delas. Eu fico bem Uhum. feliz de poder ver isso. Bacana. Quer dizer que o seu trabalho está sendo muito frutífero, né? Que bom, assim, né? Muito, muito. Porque É a melhor coisa que eu tenho.
Não, com certeza. Parabéns, Mari. Eu acho que, bom, nós já falamos aqui no tempo permitido, né? Embora podíamos até continuar falando muito mais. Então, eu É agradeço. melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar, né? Eu agradeço a sua participação, adorei conversar com você. Aliás, é uma conversa que a gente nunca teve assim, né? Tão próxima, né? Tantos anos que a gente se conhece, adorei. Aprendi muito Eu aí com também. a história e construção. E imagino que também todos aqui também tenham se beneficiado e aprendido muito com a sua história. Eu adoro essas entrevistas, eu acho que são fantásticas, né? É tão bacana conhecer a trajetória, né? A descoberta do que é yoga, né? Porque, enfim, É eu muito. agradeço. Então, obrigada, Eu Mari. também te agradeço muito e a todos da Aliança, a Ju, querida amiga de tanto tempo, Sim, que está sempre aqui com a Harion, gente. Harion, então. Namastê. Até, gente. namastê, Beijo. beijo.